Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Salmo 95. Salmos 95. Os salmos a gente não fala em capítulos, tá? Apenas salmos. Salmo 1, 2, 3, ninguém fala em capítulos. Salmo 95. O livro de Salmos é dividido em 5 livros na Bíblia. Você só vê um apenas, né? Mas é dividido em 5 livros. Então vamos ler. Aí os irmãos podem ler, se tiver outra tradução, a tradução que eu tenho é atualizada, revista é atualizada, mas os irmãos, eu vou ler, os irmãos leem o próximo versículo, tá bom? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Vamos lá de novo, repito aí, os irmãos estão, vamos lá, com mais força, saiamos. Isso, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Peraí. De novo. Durante. Amém. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Vamos orar. Grande Deus, pedimos a tua bênção, a tua graça, que tu abra o nosso coração, que tu seja glorificado, que nós sejamos edificados com a tua palavra. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, Salmos é um dos... não existia psicólogo, psiquiatra antes de 1800. Tá bom? Como é que o povo vivia? Aí você está no mundo moderno hoje, né, com tecnologia, com conhecimento que avançou muito, mas não tinha psiquiatra e psicólogo antes de 1800. Se você ler um livro marxista, a parte sociológica, ele vai dizer que foi as empresas, foi os grandes, os poderosos que criaram a ideia de psicologia, e depois vem a psiquiatria, a psicanálise. Que eles queriam analisar a pessoa humana. As ciências naturais, elas trabalham com estatística, elas trabalham com desenvolvimento, por exemplo, a física, a química, a biologia, elas trabalham com estatística, elas trabalham com desenvolvimento, a área de matemática, trabalha com repetição. Então, as ciências humanas, elas pegaram as coisas das ciências exatas e aplicam. Eles não têm um modelo, ainda não criaram um modelo diferente das ciências naturais. Então, eles aplicaram as ideias das ciências naturais nas ciências humanas. E aí eles vão fazendo as estatísticas para ver, você sofre disso, você sofre daquilo e tal, aí tentam criar uma ciência. E aí, como o pessoal diz, é uma ciência. Mas não existia psicólogo, psiquiatra, psicanalista antes de 1800. Como é que vivia o povo? Como é que as pessoas resolviam os seus problemas? Entendeu, irmão? Os salmos, ele é terapêutico. Os salmos é para nós lermos, para ajudar a nossa alma, para tratar a nossa alma. Então você precisa ler salmos.
Não quer dizer que você não vai lá no psicólogo, no psiquiatra, no psicanalista. Não, mas que você precisa ler salmos. Esse salmo aqui, o tema nosso é o propósito para viver. O propósito para viver. Para nós falarmos hoje sobre isso. Por quê? Porque você aqui que está entre nós aqui, eu, temos propósito. Se o nosso propósito é nada, nós chegamos lá? Chegamos. Mas você que está aqui não tem um propósito que é nada. Uma pessoa tem um propósito de estudar, de ganhar mais um pouquinho, de ter uma família, de criar filhos, de montar um negócio, de montar uma sociedade, tem um propósito de viver, de fazer as coisas, de fazer um curso, de fazer um mestrado, doutorado quando pode. Você tem um propósito. Mas qual é o propósito da vida? Depois que você faz essas coisas, você continua com os problemas existenciais. Você continua com os problemas. Então, por que você nasceu? Para que você veja este mundo. O que você está fazendo aqui? São perguntas que os homens, através das ciências humanas, tentam responder, até as ciências exatas. Mas nós nunca chegamos no final. Do ponto de vista humano, só humano, horizontal, nós nunca chegamos. Se você conversa, já conversei, né, com um filósofo, e eu digo, e aí, por que tu está estudando? Não, porque eu quero encontrar a vida, o sentido da vida. Sim, e aí, quando tu encontra? Não, nós nunca vamos encontrar, porque nós nunca vamos chegar na verdade final. Nunca vai chegar. O homem está sempre na busca, porque a verdade final é Deus. E aqueles que acreditam vão chegar, aqueles que não acreditam não vão. Então, qual é o propósito? Conversando com outra pessoa, a pessoa me diz, o propósito é o ser feliz. Quem é que não quer ser feliz aqui, irmão, entre nós? E essa pessoa disse, eu quero ser feliz. Ora, é um bom propósito. Mas será que Deus nos criou para sermos felizes? Apenas isso? Será que... e aí tem outros que dizem, né? Deus não me criou para Deus não me quer infeliz. E aí pessoas pegam essa ideia e jogam na cabeça das pessoas, e elas acham, realmente, Deus não me quer para ser infeliz. Mas será que o propósito é esse? Há outros, quando você entra nas redes sociais, eles dizem assim, a razão da minha vida é essa pessoa, é isso ou aquilo, é a razão da minha vida. Mas será que o propósito da vida é ser feliz? O propósito da vida é ter um bom emprego? O propósito da vida é ganhar bem? O propósito da vida é ter essas coisas? Será que é isso? A Bíblia, ela tem resposta para isso. A palavra de Deus tem resposta para isso. Esse salmo, ele nos responde qual é o propósito da vida. Qual é o propósito máximo? Você pode trabalhar, estudar, criar filhos, ter família, você pode ter seus negócios, mas qual é o propósito máximo que você vai caminhar para lá, se você quer ter uma vida com Deus? O Salmo 95, ele pertence ao quarto livro da Bíblia, que vai de 90 a 106. E nesse salmo aqui eu quero tocar com os irmãos 4 palavras. A primeira palavra, vinde, verso 1 e 2. Vinde. A segunda palavra, para, verso 3 a 5. A quarta palavra, adore, 6 a 7a. A terceira palavra, a quarta palavra, hoje, 7b, metade a 11. Então, 4 palavras, vinde, para, adore, hoje. Vou lembrar desse salmo. Este é um salmo muito otimista, até o 7a. Fala de buscar a Deus, fala de adorar a Deus, exalta a Deus.
Mas quando entra no 7b até o 11, é solene e sério. Há uma quebra assim forte nesse salmo. E especialmente para aqueles de nós que talvez tenha crescido dentro da igreja. Você que é filho de crente, que cresceu na igreja, e você muitas vezes acha que a vida, eu aprendi a adorar, eu aprendi a cantar, eu aprendi a fazer isso, eu aprendi a ajudar na igreja, mas aí passa um tempo e você desvia, você sai. É uma advertência para você. Então, amados, o propósito de Deus para a nossa vida, neste salmo, é adorar. Adoração. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para o Senhor. Fazei como adoração. Portanto, você que gosta de comer, você não pode ficar empanturrado, cheio, e de tal maneira que você cometeu gula. Entendeu, irmão? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Fazei tudo para Deus. Você vai comer, você gosta daquele frango guisado, daquele hambúrguer, Coca-Cola. Você gosta, você vai comer para Deus. Vai comer como prazer, como adoração do que Deus tem abençoado você. Então, adoração. O breve catecismo, na primeira pergunta, diz: qual é o objetivo principal do homem? O objetivo principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deus quer que você tenha gozo. Só que criou os prazeres foi Deus. Há um livro chamado Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. Se os irmãos puderem, pode puxar na internet, Cartas do Inferno. E é um diabo grande, um diabo experiente, conversa com um diabo que está aprendendo como dominar o crente, como enganar. E aí ele diz, mas esses crentes querem ter prazer, e aí nós não podemos criar um prazer para eles? Meu grande amado e odiado demônio. Não, ninguém pode criar prazer. A gente pode deturpar o prazer, mas criar não. Só quem cria o prazer é o nosso inimigo, Deus. Então, para o demônio, Deus é o inimigo dele. E só ele pode criar os prazeres. O diabo não cria nada. Ele apenas deturpa, estraga aquilo que Deus fez de bom. Então, qual é o prazer? Adorar o Senhor. Qual é o propósito da vida? Adorar o Senhor. Então, o que nós fazemos aqui no domingo, quando nos reunirmos, somos chamados para adorar ao Senhor. Quando você vem aqui na casa do Senhor, quando você vem na comunidade, quando você vem na igreja, você vem para adorar o Senhor. Deus quer que você adore o Senhor hoje, domingo. Mas Ele quer adorar em todo dia. Sim, mas Ele quer que você adore no domingo. Ele quer que você o adore na casa dEle. Então, adorar é o propósito de Deus para você. Primeira palavra, vinde. Verso 1 e 2, olha aqui, vinde. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rocher da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemos com salmos. Vinde, esse salmo é um hino, a gente chama de processional, é um hino de procissão. A ideia de procissão é só na igreja católica, a ideia de procissão assim, que fica na cabeça dos irmãos. Mas a Bíblia mostra que quando esse povo ia para o templo, ele ia em procissão, ele ia cantando. Não sei se vocês viram que algumas procissões o cara canta. Ele ia cantando, então era um hino processional. Era cantado durante a ida para o templo. E quando chegava lá no templo, eles eram edificados, a Bíblia era lida e aplicada. Então, o salmo é um convite, vamos adorar o Senhor, porque Ele é, e pelo que Ele faz e fará. Então Deus chama você para adorar hoje.
no dia do Senhor. Então, Deus quer que você vá na casa. Esse salmo mostra isso. O salmo, na verdade, é composto de 2 hinos, de 1 a 5, primeira parte, e de 6 a 7. E qual a ideia? É de você ir na casa do Senhor para adorar, é de você adorar o Senhor quando chegar lá, é de você louvar quem Ele é. Então ele diz, vinde. Então essa primeira coisa que este salmo mostra para nós é a abertura da graça do Evangelho. Quando a palavra é usada aqui, vinde, nessa tradução, na outra, venham. Qual a ideia aqui? A ideia é que isso é um convite do Evangelho. Deus está chamando você para vir. Vinde. Aqui o texto, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Qual a ideia? É que Ele está chamando você para o Evangelho, para conhecer o Senhor. E eles iam lá no templo para conhecer o Senhor. Então, Adão e Eva, eles conheciam o Senhor antes de pecar. Mas depois que eles pecaram, Deus diz, vão. Deus expulsa eles. Deus não diz, vinde para eles, não. Na hora que eles caem, Deus não diz, vinde. Deus diz, vão. Por quê? Porque Deus preparou um plano para poder trazer de novo para adorar. Então, amados, vinde é para um convite do Evangelho, para nós adorarmos o Senhor. Então, qual é a ideia aqui? É que Ele está chamando, venha ter comunhão, uma tradução, comigo, entre em comunhão comigo, venha me adorar, venha com cânticos alegres e me louve. Então Deus nos chama para adorá-lo, confiados na misericórdia do Senhor. A palavra de Deus diz em João 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, qual a ideia? Que este chamado para adoração, este chamado para cânticos de alegria, gratidão e louvor, para compartilhamento, companheirismo e comunhão que vemos nos versos 1 e 2, é uma mensagem do próprio Evangelho. Então, quando Deus chama você, quando aqui o dirigente diz, olha, vamos adorar o Senhor, vamos cantar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, é um convite ao Evangelho. Vinde. Mas há mais uma coisa também que precisamos ver neste chamado a adorar. Existem muitas, vamos dizer assim, maneiras de você ter adoração, de adorar o Senhor. Na Bíblia existem vários tipos de maneiras. Mas há pelo menos 2 maneiras que você tem que fazer. A primeira é adoração no templo, na igreja, na comunidade. O cristianismo dá valor à comunidade. Por quê? Porque a comunidade é o povo de Deus, aqueles que creem. A igreja Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o corpo, Jesus é a igreja, e a igreja somos todos nós junto com Ele. Então a ideia qual é? Que nós devemos adorar na igreja, no templo, e devemos adorar em toda a vida. Então, você tem que entender essas 2 coisas. Jonas, por exemplo, vamos ver Jonas. O profeta Jonas é um profeta, um livro pequeno. E o Jonas, Deus diz, olha, vai lá, prega o Evangelho. Ele diz, não, tá, eu vou. Ele foge. E ele entra no barco, e ele se esconde lá embaixo, e ele fica lá, e ele vai dormir. Como não tinha nenhum Fernegan, ele não tomou, mas ele foi dormir. E aí aquele começa a movimentar, a água começa a movimentar o barco forte, e aí os homens são supersticiosos, eles jogam, né, ali aquela sorte e tal, e começam a pensar, e lá vem dar em cima do Jonas. E chama o companheiro, o que está havendo com você? Jonas diz, eu sou hebreu e temo a Deus. A palavra é adoro. O Senhor do céu que fez o mar e a terra seca. Jonas não disse, eu sou hebreu e adoro o Senhor toda sexta.
eu sou hebreu e adoro o Senhor na sinagoga todos os sábados à noite. Não, ele não disse isso. Eu sou hebreu e adoro a Deus, o único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Isto é, nessa expressão do Jonas, ele adora a Deus, tem que adorar a Deus em toda a vida. Não é só naquele dia. Você tem que adorar no dia, mas tem que adorar toda a vida. Amanhã, segunda-feira, você tem que adorar a Deus. Qual é o propósito para você? Adorar a Deus. Mas qual é a ironia aqui? Qual é a ironia aqui? A ironia aqui no texto é que ele está fugindo de Deus. Ele diz que adora a Deus, mas ele está fugindo de Deus. Isso é irônico. Como é que esse homem diz que ele adora aquele que é o Criador e ele está fugindo? Isso chama-se ironia. Nós temos que aprender com Jonas a não fugir, mas a adorar. Adorar a Deus não só no templo, adorar a Deus não só na comunidade, mas adorar a Deus em toda a vida, em todos os momentos da vida. Aí você tem um amigo, e algumas pessoas que conversando, e ele diz, meu querido, o que você vai fazer final de semana? Vou adorar a Deus lá na congregação filipense. Aí eles ficaram rindo, mas que é isso, meu querido? Eu digo, vou adorar a Deus domingo lá na filipense, porque eles queriam um negócio de um banho no domingo lá. Ficaram rindo. Aí um diz assim, mas você sabe, né, eu não vou à igreja, mas posso adorar a Deus em minha casa, tão bem quanto você na igreja lá em Filipenses. Eu digo, não, e sim. Aí, mas como é não e sim? Eu digo, a Bíblia diz que eu devo adorar a Deus no templo, na comunidade, naqueles que creem, e que eu devo adorar em toda a vida. Então, olha bem, eu posso adorar em casa, mas eu tenho que adorar no templo. Eu posso adorar no meu trabalho, mas eu tenho que adorar no templo. Eu posso adorar com a minha família, mas eu tenho que adorar no templo. Eu tenho que adorar no templo em toda a vida. Então é sim e não. Isto é, eu preciso ir adorar ao Senhor no templo. Eu preciso adorar o Senhor na comunidade, mas eu tenho que adorar a Deus todo dia. De manhã, quando acordar, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu vou comer, eu vou orar, eu estou adorando o Senhor, eu vou trabalhar, eu vou criar filhos, eu estou adorando o Senhor. Qual é o propósito para a vida do irmão? Adorar a Deus no templo e adorar toda a vida. Então, o que o salmista está dizendo para você em vinde, pare o que você está fazendo e vim adorar. Aqui, amado, todo mundo trabalha. Eu acho, né? Tem alguém que dorme aqui 24 horas? Você está em casa, está trabalhando. Tem um trabalho que você nunca vai aposentar. É o doméstico. Eu nunca conheci um cara... Ontem eu fui no supermercado e tinha um homem lá, o senhor quer uma ajuda? Para ajudar ele lá no material para botar lá para contar? Não, ele estava bem cansado. Eu digo, o senhor já é aposentado? Sou. O senhor já aposentou de casa? Não, isso aí ninguém aposenta. Então você que cuida de casa tem que trabalhar. Todo dia em casa, lavar roupa, fazer comida, e tudo isso que a mulher faz e o homem faz também. O que eu quero com isso com o irmão? Você faz isso, eu e vocês fazemos isso. E eu, como pastor, eu trabalho para o meu sustento. Então não adianta o irmão dizer aqui, o pastor não faz nada. Como tem gente que diz que o pastor só faz isso, ele não cuida de casa, ele não cuida, ele só faz pregar isso. Não, amados, eu, Melquides, aqui tenho que trabalhar, tá? Para ganhar meu sustento e dar meu dízimo. Então, quando o irmão chega comigo e diz assim, eu estou tão cansado, tá bom, você pode ficar cansado, mas todos temos que estar aqui.
todos temos que estar aqui. Você só não está aqui quando não puder mesmo, não der. E não precisa você prestar conta para mim, não. Aqui ninguém tem que vigiar a vida de irmão nenhum. Nós temos que falar a palavra de Deus, ensinar, mas não temos que estar policiando a vida de ninguém. Porque cada um aqui que crê no Senhor tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai dirigir você. Mas por que você vem na comunidade? Você vem para ser fortalecido, para ser consolado, para ser exortado e para adorar o Senhor. Então, amados, pare o que você está fazendo e venha para adorar, venha no templo, faça um esforço, só quando não der. Mas faça um esforço para estar aqui para adorar, porque Deus fica satisfeito quando você vem para adorar. Você pensa que isso é muito sério, irmão? Observa o ímpio que não adora a Deus. O que tu acha que vem no grande julgamento por cima dele? Tu nunca me adoraste. Tu nunca agradeceste. Então, amados, venha no templo para adorar. Separe o domingo para adorar, mas adore o Senhor todos os dias. Então pare de fazer o que você está fazendo e venha. Então vinde adorar o Senhor no domingo, todo domingo, por toda a vida. A segunda palavra, para. Verso 3 a 5, porque devemos vir. Então bora lá, primeira palavra, vinde. Segunda, para. Porque devemos vir. A gente fazendo um levantamento das músicas evangélicas brasileiras, de 60 até 2000, você tem várias músicas, e eles falam em adorar, exaltar, louvar, mas muitas dessas músicas não diz o motivo. Não diz o motivo, porque eu devo adorar. Então, amados, há muito louvor, exaltação, mas cadê o motivo? E eu quero aqui ver 4 razões são dadas para você adorar a Deus. De 3 a 5, há 2 razões, de 6 a 7, há mais 2. Então aqui, 3 a 5. Porque o Senhor é o Deus supremo e grande. Por que você deve adorar? Porque Deus é o supremo e grande. Então, quando você for orar, você diga: Senhor, eu te louvo porque Tu és o supremo e é o grande rei de toda a terra. Ele é sempre o grande rei, acima de todos os deuses. Ele é o soberano. Ele domina sobre tudo, e tudo está debaixo das suas mãos. O verso 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Então, qual a ideia aqui? Que Deus tudo criou, Ele governa tudo. Desde o mar, Ele o fez, e a obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremos diante do Senhor. Então, qual a ideia aqui? É que eu devo adorar pelo que Deus é. Ele é o Deus soberano e Ele é o rei de toda a terra. Mas Ele é o Criador. Ele é o Criador, mas tem mais uma coisa. Ele me fez. Ele me fez e Ele cuida de mim. Ele é o nosso Deus, então Ele me criou. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Então, qual é a razão que eu devo adorar a Deus? Porque Ele é o grande rei, o supremo, porque Ele é o rei eterno, porque Ele é o Criador, porque Ele me criou e porque Ele cuida de mim, porque Ele é meu pastor. Então eu devo adorar a Deus por essas 4 coisas. Ele cuida de mim, irmãos. Ele criou esse mundo todo, esse universo todo. Ele organizou todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele controla tudo, mas Ele me cuida de mim. Ele me criou, Ele me deu vida, Ele me deu existência. Ele não quis que eu abortasse. Ele não quis me dar aborto, assim, no sentido de abortar, de não nascer. Então eu devo adorar, isso é motivo. Então como é que você está adorando a Deus?
Você olha para os teus problemas, mas Deus cuida de você. E como eu disse hoje para um pastor que estava lá na reunião, meu kid, eu peguei 3 Covid. E ele é pobre. Mas eu não podia ir para o Alberto Einstein. Eu fui para o João Lúcio, onde morria um bocado de gente. Mas eu não morri. Aí eu disse, olha, diz o pastor Frederico você é eterno até Deus lhe chamar. Ok? Você não vai morrer até Deus lhe chamar. Você pode ter dinheiro, pagar os melhores médicos e morrer. O dono da Apple, Jobs, pegou um câncer no fígado, bilionário, morreu. Por que morreu? Porque chegou o dia dele, o Eterno chamou. E por eterno, não existe grande na terra, o único grande é Cristo. Todos nós seremos nivelados, porque Ele é o grande. Então qual é o motivo de adorar a Deus? Porque Ele é o grande rei, Ele é o supremo, porque Ele criou o mundo, porque Ele me criou e Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E você que nem adora a Deus muitas vezes, ou a pessoa que você conhece, seus parentes, que nem estão aí para o Senhor, mas Deus cuida deles, mas Deus não é o pastor deles, mas Deus não é o pai deles, Deus é apenas o Criador, Ele cuida das suas criaturas, mas se você crê no Senhor Jesus, se você entrega a sua vida a Cristo, você é filho, e você é amado, e você como é a menina dos seus olhos. Então, amados, nós devemos adorar a Deus. O propósito da vida para você e para mim é adorar o Senhor. Seja no templo, seja durante a semana, mas o nosso propósito é adorar o Senhor. Seja lá no trabalho, e você muitas vezes está trabalhando e está estafado ali, mas você ora a Deus e pede graça e força para Ele ajudar você naqueles trabalhos. Seja trabalho ou estudo. A terceira palavra, adore. Versos 6 a 7. O que devemos fazer quando viermos adorar? O que você deve fazer quando vem adorar? Nós somos chamados para adorar a Deus. Sim, mas o que isso significa? O que significa adorar? Abrindo o Salmo 96, de 7 a 8, para ajudar um pouco. O Salmo 96, de 7 a 8 diz assim, tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Bem, essa é uma ótima definição de adoração, esse salmo aí. O que é adoração aqui? É atribuir ao Senhor a glória e força. É basicamente, para o nosso linguajar aqui, o que é adorar a Deus? Deus, eu estou aqui, você é quem você é, e quem você é merece glória e louvor, e estou aqui para dar a você. Então quando você vem aqui, você diz, Senhor, eu estou aqui para tributar, para dar glória a você, porque você é o que é, e o que fez, o que fará, tu és o meu Criador, estou aqui para isso. Então é importante você estar aqui na casa do Senhor, para dizer isso também, junto com os irmãos. Então o que é adoração? É atribuir a Deus glória, é dar a Deus, em outras traduções, glória. Mas a nossa passagem hoje, ela tem o verso 6. Por favor, verso 6. O que diz aí? Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Observe esse versículo. Quais são os atos de adorar? Quais são os atos aqui? Primeiro, adorar. Adoremos. Adoremos. A palavra é, não vou falar essa palavra hebraica aqui, ela é bem enrolada. Nishtahavish. O que é isso? Prostre-se.
Essa palavra, adorar, prostre-se. A segunda palavra, prostremo-nos. Prostrar-se, é outra palavra hebraica aqui. Significa agachar-se, dobrar as pernas, assumir uma posição de solicitude. Outra palavra aqui, ajoelhemos diante do Senhor. Ajoelhar-se, a palavra no hebraico é pôr os joelhos no chão, postura de súplica. Uma tradução grosseira do original aqui. Três verbos consecutivos. Essa tradução grosseira que eu quero dizer para os irmãos assim, a maneira de falar de maneira grosseira, adorar, prostrar e joelhar. Qual é a maneira, a tradução grosseira? Curve-se. Curve-se. A palavra seria venha, curve-se, curve-se, curve-se. Que é isso, irmão? Qual é o ponto aqui? O nosso Deus é tão poderoso, tão impressionante, que precisamos reconhecer, prostrando-se, curvando diante dele. O curvar-se aqui, eu não sei se o irmão conhece algum anglicano. Religião anglicana, que é a igreja lá da Inglaterra. Os anglicanos têm no Brasil. Então, quando eles vão se curvar, eles têm um banco e tem lá almofada para botar o joelho, que é para não doer. Não é assim? Não sei se tem alguma igreja assim. Você vai se curvar, mas tem um batente lá, né, com a almofada para não doer o joelho do irmão. Ninguém está reclamando aqui. Você pode curvar, não tem problema. Mas eu quero que o irmão entenda como é que esse texto ele pode ser traduzido mais assim forte. Curve-se, isto é, está de bruços, esparramado, lábios na terra, mãos estendidas como uma águia, curvando-se diante do Deus maravilhoso, porque Ele fez o mundo, Ele é o Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Hoje a pessoa, não quero saber de Jesus, mas vai chegar o dia que tu vais dobrar o joelho, tu vais dobrar e dizer que Ele é o Senhor. Então Deus quer que você se curve agora, que você se arrependa agora, que você peça a misericórdia dEle agora. Porque naquele dia vão se curvar, mas era para a condenação, não é para a salvação. Então, amados, esse curvar-se não é como aquele ditador da Coreia do Norte, o Pong Pong lá. E aí a pessoa chega ali, vai aquele exército, e quando a pessoa tem que se curvar diante dele, e se curva aquelas pessoas, aquela prostração servis, não é isso, e muitas vezes aquelas pessoas estão fazendo, não tem nem coração em relação a ele, mas esse curvar-se é curvar por aquele que nos criou, que nos ama, que cuida de nós. Então vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rocher da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemo-lo com os salmos. Então, amados, devemos adorar com intensidade, com paixão, ao chegarmos aqui, porque fomos perdoados. Então, quando você vem cantar aqui na igreja, cante com força, adorando, louvando ao Senhor com tua voz. Às vezes, aqueles irmãos que se dizem muito espirituais nem abrem a boca. Aí você diz, não, mas o irmão é muito humilde. Não, às vezes é problema, porque você que teve o perdão dos pecados, você deve louvar a Deus com intensidade, com paixão e com alegria. Então, quando vier, cante com gratidão. Mostre às pessoas dentro que Deus teve misericórdia de você, que Ele foi bondoso com você. Então, amados,
tem que ter essa pulsão de energia na nossa vida, por causa de que nós fomos amados, salvos pelo nosso Senhor Jesus. Então adore com alegria diante dele, venha na casa do Senhor para adorar, mas adore todo o tempo. E a quarta palavra, hoje, um aviso. Um aviso. Nessa passagem há um aviso, não é verdade aí, irmão? Não endureçais o vosso coração. Observa que de 1 a 7 é otimista, até o A, 7A é otimista, falando de adoração, falando de louvor, falando que o Senhor é o Criador, é o Supremo, aí você está empolgado, mas vem uma coisa que quebra, não endureçais o vosso coração. O que é isso? E ele fala, né, não endureçais o coração como foi em Massá e Meribá. O que foi isso? Quero falar com os irmãos rápido. A passagem aqui, Massá e Meribá, Êxodo 17. Êxodo 17, o povo estava reclamando porque ia morrer, porque não tinha água, porque Deus tirou ele lá do Egito. Moisés, você nos tirou do Egito e nós vamos morrer aqui. Não tem água. E ele vai reclamar para Deus. E Deus diz, pega os anciãos e vão lá, na rocha de Horebe, e bate na rocha. E ele vai lá e bate na rocha. E a água sai. E Deus abençoa. E aí, lá em Números 20, reclamo de novo para Moisés. E Deus diz, vai lá na rocha e fala para a rocha. E Moisés está chateado, vai lá, em vez dele falar para a rocha, ele bate 2 vezes na rocha, com o cajado. Meu irmão, como resultado da incredulidade dos filhos de Israel em Êxodo, e como resultado do desrespeito que Moisés mostrou pela palavra de Deus, ele não respeitou a palavra de Deus, em Números 20, nem essa geração que saiu do Egito, e nem Moisés e Arão, não vão entrar na terra prometida. Deus enterrou em 40 anos, Deus enterrou toda aquela geração, e os filhos que eles achavam que não tinha condição de entrar, Deus levou eles através de Josué, e só entrou Caleb e Josué daquela geração, e nem Moisés entrou. Deus disse, olha Moisés, olha, mas porque tu não me honraste? Aí você diz assim, poxa, é um pecado tão pequeno. Se Deus fez isso com Moisés, que era um homem manso, um homem que buscava a Deus, quanto mais você e eu. Porém, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos entrar na presença de Deus, por causa de Cristo. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Cristo levou a nossa condenação. Mas Deus não deixou Moisés entrar, por causa da incredulidade. Então, qual é a mensagem do salmista para nós aqui nesse texto? A mensagem é que você não pode adorar a Deus com coração incrédulo. Você não pode. Você não pode adorar a Deus se você não acredita na sua palavra. Você não pode adorar a Deus se você não crê em Cristo, como Ele era oferecido no Evangelho. A verdadeira adoração é pela fé, e a incredulidade é inconsistente com ela. Não podemos viver nossa semana sem acreditar na palavra de Deus, sem confiar em Jesus, sem responder ao Evangelho da graça. Então entrar aqui no templo e fabricar adoração, não. Nós temos que não sermos incrédulos, mas crente, como Deus diz para Tomé. Então, amados, para a gente aplicar aqui,
para você que é membro da congregação Filipenses, há neste salmo um convite à adoração, mas um convite ao culto, à comunhão. Você tem que ter comunhão com os irmãos dominicalmente. Vemos aqui no Salmo 25, no 95, era um hino processional, cantado durante a ida para o templo. Então, amados, nós temos que vir, vamos ao templo louvar a Deus. Não deixe de fazer isso. Aos amigos, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim e ouviram do Senhor: vão embora daqui. Mas neste salmo se ouve um convite: venha, vamos cantar ao Senhor. Venha descansar a tua alma. Você está cheio de pecado e você só vai ter descanso com o Senhor por meio de Cristo, que nos deu a vida eterna. Então, se você ainda não tem descanso, se hoje Deus chamar você, você está preparado? Não é para olhar para as tuas obras. Você só está preparado se estiver em Cristo, porque Ele levou o nosso pecado e a nossa condenação. Então, amados, venha, receba Cristo. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer hoje. Ele quer que você se arrependa hoje. Hoje é o dia da salvação. Não prolongue essas coisas. Se Deus tem chamado você, você tem que se arrepender hoje. O propósito para viver e adorar a Deus, qual é? Viver para o Senhor. Qual é o propósito para a nossa vida? Viver para o Senhor, adorar a Deus. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebremos o rocher da nossa salvação. Então, o propósito para viver é adorar a Deus na igreja em toda a vida. Vamos adorar o Senhor? Segunda-feira, adorar o Senhor. Terça, quarta, sábado, domingo aqui, adorar o Senhor. Deus criou você para adorar o Senhor. E as pessoas que vivem, não quero nem saber, não importa. Deus, você vai um dia ter um encontro com o Senhor e você vai ter que se prostrar de joelho com o rosto no chão e dizer que Ele é o Senhor, mas é para a condenação. Mas Deus quer que você adore Ele hoje para a salvação. Então, o propósito para viver, adorar a Deus. Amém. Então, amados, vamos orar a Deus. Grande Deus, nós te agradecemos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador. Tu nos criaste, Tu nos amaste, e Tu cuida de mim e dos irmãos. E que nós não possamos ter um coração incrédulo, nos livre da incredulidade, que possamos crer na Tua palavra, que possamos Te seguir, adorar aqui no templo e adorar em toda a vida. Pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua ajuda, e que Teu Espírito Santo dirija cada um aqui, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com os irmãos aqui, com a igreja de Deus aqui, e com toda a igreja espalhada em toda a terra. Amém. Então vamos cantar o tríplice amém. Amém.